Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui e esta é especial porque é a primeira de 2026. Mesmo assim, sei que, não é? Os nossos objetivos continuam sendo os mesmos e que as oportunidades que nós temos esperado no que toca às bolsas de estudo vão, ah, vão sendo, não é, anunciadas em breve. Então, mais do que nunca, nós temos que garantir que todas as coisas estão alinhadas antes mesmo destas oportunidades começarem a aparecer por aí. Eu vou dar um pouquinho e assim que mais pessoas estiverem aqui, nós avançamos. Seja bem-vindo quem estiver aí. Daqui a nada a gente começa, não é? E desejo um feliz ano novo para si. Mateus, seja bem-vindo. Enquanto isso, vou aqui partilhando. Nós vamos já começar. Peço que aguardemos só mais um pouquinho enquanto partilho os links, ou partilho o link para mais pessoas terem acesso a esta live. Ok, ok, pessoal, eu acho que estamos em condições de continuarmos aqui com a nossa live. Antes de mais, feliz 2026 para todos vocês. Espero que este ano seja um ano de muita prosperidade, não só financeira, né? E que para os planos que nós temos, ou seja, para os sonhos que nós temos, as metas que nós temos, nós consigamos criar sistemas que vão nos ajudar a alcançar estes resultados.
Só sonhar de certeza que não será a solução. Então, que 2026 seja um ano de ação e que esta ação traga os resultados que nós esperamos, né, para este ano. Hoje nós continuamos com a nossa série de lives e vamos falar especificamente de um ponto que é muito essencial, mas que às vezes deixa-se no alheio. A primeira live nós fizemos uma introdução sobre o conceito, não é, de bolsa de estudo e tanto mais. Na segunda nós tivemos aí o ponto que tinha a ver com a documentação. E, nessa live, na última que nós tivemos, nós usamos o ensino médio como nosso ponto de partida. Não é? Então, na documentação, fomos falando sobre aspectos como o certificado de ensino médio, o diploma, a transcrição, a carta de motivação, a carta de recomendação. Fomos também falando sobre coisas que tinham a ver com a tradução dos mesmos, não é? Reconhecimento e tanto mais. E hoje, como podem ver aí, nós falaremos mais sobre a candidatura em si, como tornar a candidatura um pouquinho mais eficaz, e para tal tem muito a ver com aquilo que nós falamos a semana passada. Se de algum modo não acompanhaste, podes encontrar isto ainda no meu perfil e espero que seja útil. Mas antes de avançarmos para o tema de hoje, eu gostaria muito de reforçar aqui um aspecto concernente ao último encontro que nós tivemos. Este aspecto foi a organização dos documentos. Os documentos, quando eles forem solicitados pela organização que estiver a fazer o recrutamento da bolsa de estudo, eles devem estar organizados e devem estar em boas condições. Pequenos detalhes podem te desqualificar. Imagine que tu chegas numa fase do campeonato, não é? Neste processo de recrutamento e nesta fase, outros candidatos têm um perfil semelhante ao teu. Se os teus documentos não estiverem devidamente organizados, poderão ser catastróficos, porque este poderá ser usado como argumento para desqualificar a tua candidatura e dar espaço a outros candidatos. Então, a forma que nós temos de evitar isso é garantir que o que nós estivermos a entregar esteja conforme aquilo que é pedido. Imagina, a tua foto tipo passe tem de estar em condições não machucada, não pode estar fusca, tem de ser facilmente não é, identificável, diria. Os teus documentos têm de estar num estado de conservação ideal, e com ideal eu quero dizer muito mais perto do estado em que ele esteve quando recebeste da instituição de ensino, tá bem? E também tens aqui que considerar aspectos como, não é? Se for tradução, as traduções não devem ter muitos erros. Sei que às vezes é difícil dizer que a tradução não devia ter sequer um erro, às vezes passa no alheio, mas se ela for cheia de erros ou se a tradução parecer muito amadora, e com amadora digo o nível de inglês ou o nível do idioma, né, da pessoa que traduziu não for muito adequado, não for muito avançado, desculpa, então neste sentido a tua candidatura também torna-se muito suspeita. Isto é, sem sombras de dúvidas, motivos para não avançar contigo e avançar com outros candidatos. Então, estes pequenos detalhes fazem toda a diferença quando nós estamos a, a lidar com bolsa de estudo. Tá bem? Yeah. Então, agora, vamos entrar num assunto que nos ajudará também a melhorar a nossa candidatura às bolsas de estudo que vão aparecendo. Que neste nosso caso não é, o aspecto da eficácia no momento da candidatura. Muitas bolsas vão pedir os requisitos mínimos, como é o caso do passaporte, ou o bilhete de identidade, o certificado de ensino médio, talvez um ou outro certificado de saúde. Só que outras bolsas poderão ser mais flexíveis. E com flexíveis direi
poderão permitir que o candidato apresente documentos além destes básicos. E quais seriam os documentos que o candidato podia apresentar? Podiam ser certificados de cursos que a pessoa fez, podiam ser aqui, não é? Certificados de menção honrosa, podiam ser, não é, participação em eventos, como é o caso de workshops, é o caso de feiras de ciência, feiras, temos algo em Angola, penso que jornadas científicas, né? Tudo isto acaba dando mais inputs sobre a proatividade daquele estudante. E para quem estiver a recrutar, estas coisas são literalmente essenciais, não é? Porque conseguimos entender que, além do perfil talvez bom que a pessoa tenha, não é? Ela também teve uma vida ativa fora daquilo que foi o seu programa curricular. Esta fase do campeonato, nós normalmente chamamos de atividades extracurriculares. São aquelas que tu fazes além do que o teu programa curricular te permite, né? Então, é aí onde nós podemos, de algum modo, também aproveitar e vender o nosso peixe e, consequentemente, ter aqui melhores resultados enquanto candidatos. Nós vamos devagar, passo a passo, mas quero que entendas que as atividades que tu podes usar como argumento não são só académicas. Podiam ser também desportivas, não é? Se participaste em algum clube de futebol, participaram em competições e conseguiste com facilidade, prontos, não digo com facilidade, e conseguiste ter alguns prémios, tudo isso conta. Se praticaste ou praticas um outro desporto e este desporto também, não é? Pode ser usado para mostrar aqui as tuas competências, não é? O teu achievement, não é? Os teus bons resultados, tudo isso aí conta. Então, tu tens que entender que o processo de aplicação a uma bolsa de estudo, principalmente as mais concorridas, as mais completas, as mais privilegiadas, não se baseia somente nos aspectos acadêmicos da pessoa. Daí é que, em muitos casos, vocês verão que os bolseiros são pessoas que foram, sim, senhora, muito bons ou boas naquilo que faziam enquanto na escola, mas não só. É importante que existam outros aspectos além do acadêmico. Lembro de um caso de um estudante que foi um bom estudante mesmo, mas não teve a média mais alta. Não teve. Mas enquanto aplicava para algumas universidades, boas universidades, tops do mundo, este estudante conseguiu ter propostas de grandes nomes, que em condições normais nós acharíamos que não é, a universidade fez-lhe algum favor. Mas não, é que, apesar da pessoa não ter a nota mais alta, mas a pessoa tem o perfil para aquela universidade. E o perfil não é só a nota, é o espírito de liderança, o espírito de empreendedor, na verdade, é o trabalho comunitário que a pessoa fez, é a sua vida ativa na sociedade. E nesta live de hoje nós perceberemos que estas são as dúvidas, um dos pontos que muitas bolsas valorizam ou procuram enquanto não é, decorrem os seus processos de seleção de candidatos. Então vão aí preparando questões se é que têm. Temos aqui o Mateus, temos aqui o Raul, sejam todos bem-vindos, o Ricardo, o Tony, o Ildefonso também, seja bem-vindo. Vamos lá, né, dar continuidade aqui com os pontos que eu preparei para hoje. Boas, então, se vocês tivessem a chance de oferecer bolsas de estudo às pessoas da vossa comunidade, de certeza que vocês não pegariam o dinheiro e distribuiriam de forma, diria aqui, aleatória. Vocês procurariam, não é, certas características, né, nestas pessoas. Algumas bolsas podem velar em, aqui como exemplo, em filhos de órfãos, né?
e é o caso da Bolsa Ashinaga, que normalmente manda estudantes para o Brasil. Estas bolsas acabam sendo destinadas para pessoas que perderam um dos pais, ou ambos. Vês? Então, aí já vemos um exemplo de uma bolsa que tem um fator de seleção, dentre tantos outros, mas este é o principal. Mas as bolsas, normalmente, principalmente para a África, tendem a identificar certos pontos. A pessoa tem de apresentar alguma necessidade financeira. Isto não é só em África, é em todo o mundo. Tu não vais dar a bolsa para alguém que já tem condições, né? Então a pessoa tem de mostrar alguma necessidade financeira. A pessoa tem de ser, além de talentosa, inteligente, em alguns casos a pessoa tem de mostrar que tem espírito de liderança. Este ponto é muito crucial. E vos dizer porquê. Porque espera-se que o candidato, após se beneficiar da formação, volte para o seu país ou onde estiver, use o conhecimento que recebeu para criar um mundo melhor, para criar uma sociedade melhor, para mudar alguma realidade na sua cidade, o que for, né? E só faz isso quem literalmente entende que consegue fazer, pensa que consegue fazer e está disposto a trabalhar com os outros para alcançarem estes resultados. E estas pessoas são líderes, né? Têm espírito de liderança. Então veremos que este ponto aí é muito crucial. Se a bolsa estiver à procura de pessoas com espírito de liderança, enquanto tu fizeres a candidatura, tens de, com diferentes argumentos, mostrar que tens espírito de liderança. Veremos aqui alguns exemplos, não te preocupes. Mas então, o primeiro ponto seria o impacto social. Tem uma expressão muito usada no inglês que é o give back. O give back ou give back acontece muito nos programas de bolsa. Nós esperamos que este candidato, depois de ser treinado, consiga usar o conhecimento que tem e ajude aos outros. Ajuda a sua comunidade, o seu país, o que for. Este é o give back. É uma forma que a pessoa tem de beber, não é? De uma boa água, de uma boa educação, e depois disso, depois de ser transformado, ajudar os outros. Então, se estiverem à procura deste impacto social, provavelmente enquanto tu aplicas, eles vão esperar que tu sejas alguém que já és socialmente ativo. Já participas em doações, participas em eventos sociais, e aqui tu tens que ser alguém além do só vou à escola e volto. Estás a ver? Então, give back é normalmente esperado em muitas bolsas e para tu provares que quando terminares tu vais dar isto de volta ou enquanto estudas, tu tens que já, antes de aplicar, mostrar que és uma pessoa que ativamente trabalha com as pessoas, ativamente ajuda as pessoas, ativamente está envolvido em atividades sociais. Né? Este é um ponto essencial. E não é, ao preparares a tua candidatura, como é que tu podes mostrar isto? Tu podes mostrar isso com um exemplo de coisas que já fizeste. Ao escreveres a tua redação, tu podes mencionar né, coisas como atividades sociais, filantrópicas que já participaste. Tipo, pensa como se tu estivesses a tentar dar a entender que estás a escolher o curso de economia porque pretendes ajudar o teu país. Este argumento é muito vago. A questão é como é que tu ajudarias o teu país depois de receberes a formação em economia. Aí tu tens agora que colocar na balança, né, todas as coisas que já fizeste, todas as coisas que já analisaste, e depois tens que ver aqui como é que tu mostras que o conhecimento que receberás será útil para fazeres mais. Um exemplo, tu podias dizer que, olha, eu gostaria de aplicar para o curso de economia, porque pretendo, depois da minha formação, pretendo ajudar o meu país na criação de melhores políticas monetárias ou na criação de um ambiente ou de um ecossistema econômico que impulsione o empreendedorismo e, consequentemente, criará mais postos de trabalho
e assim as famílias terão como sustentar, como se manterem, né, como se sustentarem sem a necessidade de um subsídio mensal do Estado. Isso é bom, é um bom objetivo, sim senhora, mas agora, por que é que pensas que isso é necessário? Tu podes usar dados, informações, do tipo, num estudo que nós fizemos ou num programa que nós participamos, identificamos que em Angola existem X mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E, segundo a nossa análise, consoante não, né? Tendo em conta a localização geográfica, o ideal para essas pessoas seria ter um programa de agricultura familiar. Então, eu gostaria muito de aprender mais sobre economia para que, junto do Estado ou dos agentes sociais, implementar um programa de economia familiar que ajudará as famílias a conseguirem produzir para si mesmas e, quando possível, mais do que precisam para venderem e, consequentemente, contribuírem para o crescimento econômico do país. Por um lado, tu mostras que já estás a trabalhar em algo do género, tu mostras que já fizeste um estudo, fizeste uma pesquisa, não é? Fizeste ABC. Por outro lado, tu mostras que és uma pessoa conectada com outros agentes, porque o estudo não foi feito só por ti, né? Tu também mostras que consegues analisar a informação, consegues dar mais sentido aos dados e consegues, de algum modo, pensar em formas de melhorar a situação de uma região específica do teu país ou de um sistema econômico como um todo. Neste ponto, um dos erros que nós temos percebido é o quê? É de pessoas que simplesmente deixam o discurso muito aberto. Deixa-me só tentar trocar a luz e ver se tu mais. Hum, eu acho que assim está mesmo melhor. Então, deixam o discurso muito aberto e esse discurso muito aberto depois prejudica a candidatura. Se tu disseres que, olha, eu gostaria de ajudar o meu país porque existem muitos problemas de fome e ABC. Ok, bom, mas todo mundo gostaria de ajudar o seu país. Isto não é um argumento. Tu tens de ser mais específico e tens de mostrar que realmente analisaste, pesquisaste aquilo que tu estás a dizer. Está bem? Então, o give back vem nesse sentido. Nós queremos que tu, não é, recebas o conhecimento, mas depois vais dar de volta à tua comunidade. Se a bolsa estiver à procura disso, tens de garantir que, enquanto tu escreves a tua redação, ou enquanto tu crias aqui a tua candidatura, tu mencionas esse tipo de coisas, está bem? Vamos lá ver, aqui o Ricardo Augusto tem uma questão. Ele diz: como avalia a bolsa em que estás atualmente, em todos os sentidos, o valor mensal, a universidade, condições de estudo, supera as tuas expectativas? E dois, tão logo a pessoa termina a licenciatura, pode aplicar na bolsa em que estás? E três, qual perfil deve-se construir a partir de já para quem quer obter uma bolsa como a tua? Olha, obrigado pela questão, Ricardo. A bolsa de estudo, a bolsa de estudo Chevening, né, é, sem sombra de dúvidas, como dizem, a melhor bolsa de estudo para a África, né. Neste caso, atualmente só existe uma outra que talvez competiria com esta, que é a Fulbright, do governo norte-americano. A Chevening é do governo britânico, Fulbright do governo americano. Mas essas são as melhores bolsas que talvez nós podíamos ter em Angola ou em África, diria, neste momento, por N motivos. Primeiro, pelo país em que tu vais, né? Depois, pela comunidade que tu encontras nestes países. Né? Tu crias uma comunidade muito rica, de pessoas muito bem posicionadas, pessoas com grande potencial e grandes saídas. Tu desenvolves o teu idioma, o inglês, embora enquanto aplicas tens de já saber, mas desenvolves também as tuas habilidades linguísticas, o que é muito essencial para aquilo que tu fores fazer futuramente. O inglês, de certeza que será parte disso. Depois é que estes dois países, o Reino Unido, como não é, aqui um conjunto de países,
ou o caso dos Estados Unidos, acabam tendo as melhores universidades do mundo. Então tu estás num país com educação top, professores top, ambiente top, tu literalmente consegues ganhar mais habilidades ou ser muito mais bem treinado do que talvez em tantos outros pontos do mundo. Então, até aí já são tantas vantagens que eu acho que sim, que vale a pena. Depois é a exposição que isso dá, né? Tu quando tornas um alumni destes programas, acabas fazendo parte de uma rede de pessoas muito influentes, que também passaram pelo mesmo programa. Estamos a falar de ministros, de empreendedores, de inventores, de cientistas, de engenheiros, de fundadores de empresas, o que for. Um monte de pessoas que passou pelo mesmo e hoje em dia é muito bem sucedida, acaba fazendo parte da tua rede de contactos. E isto é muito essencial para os nossos objetivos futuros, né? Agora, quando a gente fala em condições, a bolsa cobre muita coisa. Cobre muita coisa. Tu não tens que te preocupar com nada, diria assim, né? Tens só que estudar, tens só que cuidar dos teus programas, não é? E procurar aproveitar este ano para desenvolver as tuas habilidades. Então, sim, nestes dois aspectos eu acho que não tens que te preocupar, está tudo controlado. E sim, e supera as minhas expectativas, né? Eu devo ser sincero e dizer que sim. Agora, quando a pessoa termina a licenciatura, não pode já aplicar, né? A pessoa tem de garantir que tem no mínimo 2 anos de experiência, 2 anos de experiência de trabalho, tá? Até o meu ano, tu podias contar as experiências que tiveste antes de terminar a universidade, mas agora mudaram e a experiência que estão à espera é mesmo só aquelas que tu vais adquirir tão logo terminares a universidade. Ou seja, a tua experiência só contará depois da data de graduação. Ok, qual é o perfil que deve-se construir? Ok, boas. O principal é liderança. Estas bolsas formam líderes. Este é o ponto. Primeiro é que eles têm que identificar que tu tens um grande potencial para ser líder. E depois é que eles têm que literalmente perceber que tu serás muito bem sucedido. E tu provas isso pelas coisas que já fazes e pelas coisas que pensas em fazer. O que já fazes como indivíduo e o que já fazes como parte de uma sociedade. Como é que tu influencias os outros para juntos fazerem coisas maiores? Tu deves garantir isso. Porque se tu não tiveres este lado de líder, não vai dar certo, tá bem? A bolsa quer literalmente, né, formar pessoas com grande potencial de liderança e pessoas que têm uma grande projeção para o futuro. Então, como se eles estivessem a formar os próximos grandes líderes do mundo. É esta a ideia, tá a ver? Têm que identificar isso em ti para poderem investir em ti. Então, Rosário Martins Francisco, obrigado, obrigado, obrigado. Penso que também respondi aqui a questão do Ricardo já. Sendo assim, eu vou continuar para outro ponto e tem a ver com a questão que o Ricardo fez, que né, é a liderança e iniciativa. Muitas bolsas esperam isso. As bolsas esperam que a pessoa seja líder ou tenha espírito de liderança e também tenha espírito de iniciativa. O que eu percebo em muitos jovens em Angola, Moçambique e em qualquer outro lugar é que têm grandes sonhos, mas fazem pouco para que aquelas coisas se realizem. Só que isso não é só com os sonhos, isso é também com os seus objetivos pessoais ou com as coisas que acontecem no dia a dia, desculpa, quis dizer isso. As coisas que acontecem no dia a dia. Se tu vires que algo está mal, se tu identificares um problema, então tens que fazer algo para resolver. Tu não deves cruzar os braços e dizer que o país tem dono. Nós, quando criamos a IAMBO, foi com este objetivo. Nós sabíamos que, olha, estamos aqui a fazer algo, para nós foi muito útil, mas eu entendo que tantos outros jovens em Angola têm o mesmo problema. Então, a forma ideal, talvez, de a gente ajudar é desenvolver uma plataforma que organizasse as bolsas, as pessoas podiam acessar gratuitamente, e se precisarem de mais ajuda, então nós estaríamos aí com a experiência para ajudar os estudantes a aplicarem as diferentes bolsas de estudo, né? Tu tens que identificar um problema que viveste ou não e procurar formas de
criar uma solução para isso. Pode ser digital ou não, podia ser física, mas não tenhas o problema e simplesmente deixa assim, né? Como um líder e alguém que tem iniciativa, tens de fazer alguma coisa. E muitas bolsas de estudo esperam isso. Algumas perguntas que poderão te fazer é: qual foi a fase da tua vida que tu resolveste um problema na sociedade? E tu tens é que explicar. Se não tiveres nada, aí fica difícil. E o problema que tu resolveste, ou a solução que tu desenvolveste, não precisa ser talvez tão grande, tão complexa. Podia ser algo pequeno, mas com grande impacto. Este é o ponto. Tu precisas que a tua solução, ou o teu trabalho coletivo, tu e os outros, na verdade o vosso trabalho coletivo, tenha grande impacto. Mesmo que seja algo simples, mesmo que seja algo como recolha de donativos para o lugar X, tem muito impacto. Mesmo que seja recolha de, diríamos aqui, não é? Capital, dinheiro, para ajudar YZ, tem muito impacto. Só que aí tu tens que ter cuidado. A mesma ação pode ter muito impacto ou não. Imagina que tu recolhas dinheiro de pessoas e dás a alguém que precisa. Muito bom, bravo. Mas tu podes fazer mais. Tu podes recolher e, com a tua equipa, criarem um plano de resolução daquele problema. O plano podia não ser dar dinheiro à pessoa. Podia ser ver formas de ajudar aquela pessoa a ter um negócio para que ela depois consiga se manter sem a ajuda dos outros. E isto mostra uma grande capacidade de resolução de problemas. Estás a ver? Tu identificas o problema, vais atrás dos recursos necessários, usas o teu conhecimento para trazer uma solução que é sustentável. Sustentabilidade. Essas expressões têm que ser comuns. Tu tens que procurar mostrar isso enquanto trabalhas, não é? Enquanto trabalhas nos teus projetos, porque se não forem sustentáveis, tu não estás a resolver o problema. Tu estás a amenizar né, a situação, mas ela depois vai continuar, percebes? Então, tu queres que sempre estas coisas sejam sustentáveis, né? Se possível, claro. E depois, outras coisas são as atividades extracurriculares. O que é isso? Né? Imagina, a pessoa tem de ter um perfil além daquilo que estuda. Se eu for a um ensino médio técnico profissional, como é o caso do que eu fiz no SUMB, no Politécnico, este ensino médio técnico profissional deu-me o perfil de um técnico de energias e instalações elétricas. Só que, como membro de uma sociedade, eu não devo só entender sobre eletricidade, sobre o cabo, sobre as instalações residenciais e não residenciais, sobre os transformadores, e sobre tensão, intensidade. Não, não, não. Eu tenho que, de algum modo, não é, desenvolver as minhas soft skills, a comunicação, a empatia, o trabalho em equipa, coisa de género. E às vezes eu tenho que conseguir pensar além da caixa em que eu estou. Resolução de problema, quando existem conflitos, tu tens que resolver, ou então, não é? Aqui, resolução de problemas no sentido de, como é que nós diríamos aqui? Problem solving, né? De tem um problema e eu tenho que pensar em soluções, tá a ver? Podia ser também habilidades como negociação, liderança, gestão, coisas que literalmente transcendem a minha atividade individual e colocam-nos a trabalhar em grupo. Eu tenho que comunicar para que vocês consigam me entender. E eu espero que do outro lado vocês também façam o mesmo. Então, estas habilidades tu desenvolves e mostras que tens estas habilidades quando fazes coisas que nós chamamos de atividades extracurriculares. Aquilo que está fora do teu currículo. Podia ser voluntariado, podia ser estágios, não é? Podia ser participação em clubes de leitura, podia ser aqui competições desportivas e por aí fora. Todas as coisas que fizeres nestes universos são úteis para as tuas candidaturas às bolsas de estudo que vão aparecendo por aí em 2026. E depois temos aqui a questão de fit acadêmico e pesquisa. Ou seja, tu tens que escolher um curso que literalmente tem a ver contigo. Percebes? Se tu fores a uma universidade
e isto na Bolsa da Turquia que abre no dia 20 deste mês, tem muito isso, tu não podes, tu podes, mas não devias. Tu não devias escolher um curso que tem pouco a ver contigo. Tu estás a condenar a tua candidatura. Imagina alguém que eh, supostamente estudou ciências econômicas e jurídicas e do nada na sua cabeça, pronto, são sonhos, né? Nós vemos a base de sonhos. Decide ir para medicina. Tu terás que ter muitos argumentos para mostrar que és um candidato ideal para um curso de medicina. Percebes? Tens que mostrar que tens estágios em medicina ou pesquisas na área, coisa do gênero, porque só o desejo não basta. Só dizer que é meu sonho ser médico, ser médica, não basta. Tu tens que mostrar que o teu perfil está alinhado com aquele curso. Vocês têm a ver um com o outro, right? If that makes sense. Tem que ser assim. Do contrário, acabas sendo um candidato não elegível para aquele curso e, consequentemente, acabas sendo reprovado, porque o teu perfil não tem nada a ver com o que tu desejas estudar. E nesses lugares, não é? Como devem já imaginar, não, eh, não se espera que a pessoa não saiba nada. Pelo menos o básico de biologia tens que ter. Então, se quiseres ir para a medicina, o curso ideal talvez seria físicas e biológicas no ensino médio, não é? Ou enfermagem, ou qualquer um outro curso que tenha a ver com ciências da saúde. Isto seria para ti mais estratégico. E depois vem a proficiência linguística. Muitas bolsas oferecem o ano de línguas, que é o ano zero, como é conhecido em muitos casos, né? Ou o ano de preparação linguística. Eu vou aqui ver se temos comentários. Não temos? Já. O ano de preparação linguística. Forte abraço, feliz ano novo, meu grande ministro Kayata Kayulo. Então, quanto tempo? É bom ver-te, ministro. Um forte abraço e sucessos para 2026. Então, o que é que acontece? Estas bolsas de estudo oferecem o ano de língua, né? O ano de língua, que é muito conhecido às vezes como ano zero. Só que este cenário não acontece sempre. Outras bolsas não oferecem isso. Outras bolsas esperam que tu tenhas já a língua, não é? A língua de instrução ou o idioma de instrução, tá bem? Se for um programa em inglês, poderão esperar que tu tenhas já o domínio da língua inglesa. E, e daí que eu acho que em 2026, se tu quiseres mesmo levar a sério esse conceito de ser um estudante internacional ou explorar tantas outras oportunidades no exterior, eu acho que devias investir no teu em inglês, tá bem? O nosso português é muito limitado. O nosso português limita-nos mesmo só para países bem específicos, principalmente Portugal e Brasil. Mas se nós quisermos ir além, porque o número de bolsas de estudo que existem no mundo, vou-vos contar assim, são tantas bolsas que estão em países como os Estados Unidos ou os países da Europa e Ásia, que nós angolanos só não nos beneficiamos, angolanos e moçambicanos, só não nos beneficiamos porque não temos o domínio da língua. Isto é mau. Isto é mau. Vês? O português nos limita tanto que agora tens que sonhar à base desses países que aqui entre nós já não oferecem tantas oportunidades. Percebes? Então, se quiseres mesmo ir além, se quiseres sonhar alto e realizar os teus tantos sonhos, né, o inglês poderá ser uma das portas. Trabalhe no idioma, procure ter um nível aceitável, B2 está alright, right? Procure isto e de certeza que depois vais percebendo que o mundo não é tão pequeno quanto parece. O mundo é grande. Temos tantas coisas boas e, e eu penso que devíamos todos nos beneficiar disto. Olha, depois vem aqui o networking. Esse networking são links, mano. Está a ver? Não estou a dizer que as bolsas têm de ser, não é, conquistadas com links, tipo padrinho na cozinha, um contato tem um contato no lugar XY, não. Normalmente não funciona assim. Essas bolsas são sérias, são rigorosas no processo de seleção. Então, os links imagina, espera-se em alguns casos, como é o caso da minha bolsa,
espera-se que a pessoa esteja a criar uma rede de contactos. Porque se quisermos formar um líder, este líder tem de ter bons links. Do contrário, ele não vai conseguir fazer muita coisa sozinho. Então, vai conhecendo pessoas, vai criando a tua rede. Se algum dia perguntarem como é que tu aumentas a tua rede de contactos, tu tens que ter uma resposta para isso. Tens de mostrar que literalmente estás interessado em conhecer mais pessoas e que fazes alguma coisa para conhecê-las, agregando algum valor, principalmente. Penso que esta seria a forma mais eficiente de ter bons links e não ser escravo de ninguém, tá bem? Yeah. E por aí fora, cambas. E por aí fora, quero dizer, esses são os pontos essenciais. E daqui o que eu espero que todos nós tenhamos é atenção aos pequenos detalhes e atenção ao calendário de bolsas de estudo. Existem muitas bolsas de estudo que já passaram, principalmente para as Américas, né? Para, para alguns países também da Europa. A aplicação vai provavelmente até o dia 14 de janeiro. Deixa-me só ver aqui quando é que será isto. Dia 14 estaríamos a falar em quarta-feira da terceira semana do mês, ou então não é dia 16, mas muitas outras vão fechar no dia 5. Grandes universidades da Europa normalmente poderão fechar nesta fase. E tem um outro grupo de universidades que começam em janeiro e vão até fevereiro, março, abril. Então, este período é o período de candidatura, é o período de pesquisar por bolsas, pesquisar por universidades, é o período da gente não é, identificar e disparar já. Não é só identificar e deixar aí para outro ano. Tá bem? Este é o período, esta fase que nós devíamos abraçar, devíamos reforçar nas nossas pesquisas. E se por algum motivo vocês sentirem-se exaustos, lembrem-se que o processo não é fácil, mas vale a pena, tá bem? Não é fácil mesmo, porque chega um momento que cansa, só que temos sempre que colocar em mente que é para o destino que nós fazemos aquilo que fazemos, e não pelo agora. O agora passa rápido e as nossas metas continuam aí firmes, né? Então vamos trabalhando todos os dias, vamos fazendo aquilo que tem que ser feito. A Bolsa da Turquia abre no dia 20 deste mês, provavelmente, ou dia 10 deste mês, desculpa, e vai até o dia 20 do próximo mês. Tens ainda tempo de fazer aí alguma obra de caridade, tempo de preparar os documentos, tens tempo de não é, organizar a papelada. Tudo isso aí tem de ser considerado. Depois vem a Bolsa da Romênia, vem a Bolsa da Rússia, né? E quem aqui domina o inglês está safado, porque temos tantas bolsas para países que as universidades são ministradas em inglês. E se vocês quiserem estas bolsas, nós também podemos falar em alguma fase. Então, é por aí, é por aí. Existem as oportunidades. Nós não tínhamos as informações, agora estamos a ter. É minha responsabilidade também passar isso para vocês. E a única coisa que limita-vos, talvez, é mesmo só a preparação. Então, preparem os documentos e preparem-se para que, quando essas oportunidades aparecerem e nos encontrarem preparados, aí a gente consiga ter sucesso. Tá bem? Eu vou ver aqui se temos alguma outra questão, e por sinal nós não temos. Vou esperar mais um minuto e se não tivermos nenhuma questão, eu vou encerrar a nossa sessão e desejando aqui ver-vos na próxima semana para falarmos sobre algumas bolsas que estão abertas ou vão abrir e o que é que nós devíamos fazer para não é, aplicar as mesmas e, e talvez termos os melhores resultados. Tá bem? Nós vamos analisar cenário por cenário. Vamos aproveitar e esclarecer algumas dúvidas que às vezes ficam soltas e desta forma só terei que desejar que o maior número de pessoas sejam bem-sucedidas. Tá bem, Cambas. Então, foi bom, foi bom falar com vocês. Vamos falando, tá bem? Um forte abraço e que novamente 2026 seja um ano de bênçãos.
Mas estas bênçãos têm de também depender da nossa ação, tá bem? Não vamos só desejar e cruzar os braços, vamos desejar, traçar planos, criar sistemas e disparar para que consigamos alcançar o alvo. E quando tivermos a estrutura montada, pedir para que Deus permita que as coisas fluam e assim a gente consiga ir muito mais avante. Estamos juntos e força!